Meus irmãos, nessa noite nós trouxemos uma palavra, né? E é viver uma vida com Deus, né? E viver uma vida com Deus parece ser muito fácil, né? Pronunciar até que é fácil, não é verdade? Agora, viver uma vida com Deus não é muito fácil. Nós temos sofrido muitos ataques, né? Muitas vezes nós negamos o Senhor por causa disso, né? E acabamos vivendo uma vida sem Deus. Acabamos vivendo uma vida fora dos padrões de Deus, fora daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós, como cristãos, nós precisamos pensar, né, naquilo que nós estamos fazendo com isso, né? O que nós estamos fazendo para ter essa vida com Deus? Será que nós estamos correndo atrás de coisas que não é do reino de Deus, coisas que Deus não tem para as nossas vidas? Eu queria, nesse momento, falar um pouco também de algo que aconteceu comigo, né? E isso também acaba nos tirando dos caminhos do Senhor, né? Quando o pastor João, ele me chamou para estar no culto de homens, eu comecei a sofrer muito ataque. Eu não sei se vocês é assim, né, se acontece assim com vocês, mas eu comecei a sofrer muito ataque mesmo. Eu fiquei em volta disso, eu fiquei tentando me posicionar, e teve um momento que eu me senti incapaz. E eu percebi que veio aquele medo na minha vida, né? E vindo esse medo, né, eu comecei a perceber que o medo estava me paralisando, né? Eu comecei a perceber que algo estava acontecendo, e eu comecei a pensar em coisas que estavam me levando a tomar uma decisão que eu não queria tomar. E muitas vezes o medo faz isso com a gente, né? O medo faz isso, ele nos paralisa, ele nos faz às vezes tomar decisões diferentes. E eu comecei a orar ao Senhor, e comecei a pedir ao Senhor que viesse sobre a minha vida, né? E que naquele momento ali, né, que eu estava me sentindo incapaz, né, eu comecei a perceber, né, que estava antecipando algo ruim. O medo faz isso com a gente. O medo, ele pode ser bom e pode ser mal. Ele pode ser bom quando serve de aviso. Ele pode ser bom quando ajuda a evitar o mal. Ele pode ser bom quando nos leva a Deus. Mas o medo também pode ser mal quando paralisa, quando nos leva a tomar más decisões, quando causa desespero. E, meus irmãos, era exatamente isso que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu estava entrando nesse desespero. O medo estava me levando a esse desespero. E eu comecei a conversar com Deus, a falar com Deus. Eu falei assim: Deus, eu preciso eu preciso da sua ajuda, eu preciso, porque sem o Senhor a gente não consegue fazer nada. Sem o Senhor é o autor e consumador da nossa vida. Sem o Senhor, eu não vou conseguir andar. Sem o Senhor na minha vida, eu não vou conseguir mostrar o caráter do Senhor. Meus irmãos, eu estava desesperado, né? E pensei em tomar uma decisão, né, que não queria tomar, pois sentia mesmo incapaz. Naquele momento comecei a orar ao Senhor, né, e pedi a Ele que me iluminasse, que tirasse de mim aquele sentimento ruim, tirasse de mim aquele ataque, né? E eu nunca me senti tão atacado, nunca me senti tão atacado. Então Deus falou comigo, através da sua palavra. E essa palavra está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Abra aí vossas Bíblias, que eu vou ler aqui para a gente. Então Deus falou comigo, né, e eu falei assim: Pai, e eu me entregando para Ele naquele momento e pedindo a Ele que me ajudasse. E Ele então falou comigo assim: não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus a vossa petição, pela oração
e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. E ele falando isso comigo, e veio aquela paz do Senhor, veio aquele sentimento de alívio, né? Veio aquele sentimento no qual Deus chegou para mim e falou assim: olha, você tem que prosseguir, porque se o medo te paralisar, é como se eu estivesse morrendo naquele momento, é como se a gente morresse naquele momento. Um relacionamento com Deus nos coloca exatamente a ter uma vida com Deus, uma vida com Ele. No texto que nós vamos ler nessa noite, nos mostra que Paulo teve uma vida que nenhum outro teve com Deus. Paulo nos exorta a termos exatamente essa vida, uma vida com Ele, uma vida para Ele e uma vida nele, porque sem Ele não há vida. Amém? Então nós vamos agora ao texto, em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor nos disse assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é do outro. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exortou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste na minha ausência, na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer, em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contenda, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé,
alegro-me alegro-me com todos, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O Senhor, nessa palavra, né, que Paulo aqui traz aos Filipenses, né, ele vem a nos ensinar, aqui do versículo 1 ao 4, Paulo nos exorta a termos uma vida de renúncia, de nós mesmos. Nós precisamos nos renunciar. Nós precisamos renunciar às coisas desse mundo. Renunciar nossos pensamentos. Renunciar nosso amor próprio, nosso egoísmo. Renunciar nosso sentimento próprio. Renunciar nossas vanglórias, nossa soberba. Fazer tudo para a glória. Fazer tudo para a sua glória. Não por partidarismo. Fazer com humildade. E nos respeitando uns aos outros. Nos igualando. Não tem superioridade no reino de Deus. Só Ele é superior a todos e a tudo. Como podemos ser cristão sem amor, sem comunhão, sem afeto, sem união e sem compaixão? Meus irmãos, se nós tivermos essas características, com certeza, se nós não tivermos essas características, com certeza não somos verdadeiros cristãos. E não teremos essa vida com o Senhor. Não teremos essa vida com Deus. Sem essas características, não podemos impactar as nossas gerações, como nós cantamos aqui, né, que nós devemos impactar essa geração. É preciso viver uma vida aqui na terra irrepreensível para sermos justificados pelo nosso Senhor no céu. Aqui no primeiro capítulo, aqui, né, no capítulo 2, aqui do 1 ao 4, ele nos ensina como nós devemos fazer isso. Nós precisamos de ter amor. Nós precisamos de ter essa comunhão do Espírito. E nós precisamos que entranhe em nós esse afeto e essa misericórdia do Senhor. Nós precisamos de pensar a mesma coisa. Como que eu vou pensar a mesma coisa que você pensa? Será que os meus pensamentos são os mesmos pensamentos de vocês? Só existe uma maneira de nós pensarmos as mesmas coisas. Se nós colocarmos Jesus no centro do nosso pensamento. Por isso que ele diz aqui, pensai a mesma coisa. Isso só pode acontecer quando nós olhamos para o Senhor. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. E quando nós temos certeza absoluta que Ele é o nosso Senhor. Que Ele é o nosso Salvador. Ele também nos diz que tenhamos o mesmo amor. Qual amor? O meu amor? O seu amor? Não. Nós precisamos de ter o mesmo amor. O amor de Cristo. O amor que Ele teve por nós foi tão grandioso que Ele não pensou em se entregar naquela cruz por nós. Ele se usurpou do teu próprio poder para se entregar naquela cruz por nós. Ele também nos diz para que nós sejamos unidos de alma. Como a minha alma e a sua alma pode ser unida, se não for através do nosso Jesus. Se não for através do nosso Deus, como que nós podemos fazer isso? Essa é a única maneira que as nossas almas, ela pode ter o mesmo sentimento, o sentimento que Cristo teve por nós. Nada façais por partidarismo. Nada façais por vanglória. Nós precisamos de fazer porque Deus fez por nós. Porque Jesus fez por nós. Amém? E precisamos de fazer com sinceridade. Precisamos de olhar um para o outro e nos igualarmos.
Nós não podemos achar que porque você tem alguma coisa, ou eu tenho alguma coisa, ou porque você é alguma coisa em algum lugar, você é melhor, eu sou melhor. Aqui está dizendo que se nós não olharmos um para os outros e nos igualarmos, nós não somos esse cristão. Nós não vamos conseguir viver essa vida. Uma vida em Deus, uma vida em Cristo. Nós estamos aqui confessando a nossa fé. Nós viemos aqui porque Jesus se entregou naquela cruz por nós. E nós estamos dizendo para Ele que nós somos cristãos, que nós amamos Ele e que nós cremos naquilo que Ele fez por nós. Então, nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de nos colocar nessa posição, de olharmos um para o outro e sentir aquilo que Jesus sente por nós. Jesus não vê diferença em mim e em você. Jesus não vê diferença um com o outro. Ele ama todos da mesma forma. E Ele nos disse, no seu segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Se você se ama, Ele está dizendo, se você se ama, ama o próximo como a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Então também, cada qual, o que é do outro. Nós precisamos de compartilhar, nós precisamos de... Tem algo na nossa vida que às vezes não está fazendo nada na nossa vida e nós podemos compartilhar com o outro. Nós podemos dar para o outro e muitas vezes nós retemos isso. Até estragar, ou até apodrecer, ou até alguma coisa acontecer. E não entregamos isso para o Senhor, da forma que o Senhor nos pede para fazer. Aqui do versículo 5 ao 11, Paulo nos exorta com o exemplo de Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo. Nós precisamos de nos esvaziar também. Se o Espírito de Deus não encontrar nosso ser vazio, como que Ele pode se manifestar? Como que Ele pode manifestar o caráter dEle em nós? Se nós estamos cheios do mundo. Se nós estamos cheios das coisas desse mundo. Eu sei que todos nós aqui, com certeza, estamos aqui hoje, às vezes muito cansados, de uma labuta, de uma semana, de trabalho, e às vezes um trabalho pesado. Não é só com vocês, é comigo também. Eu também trabalho nesse trabalho pesado. Mas nós precisamos de ter esse caráter. Nós precisamos de esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo de Deus ache em nós um coração vazio, para que Ele possa fazer morada. Para que Ele possa derramar sobre nós o azeite dEle. Para que haja em nós transformação. Para que nós sejamos esse homem no qual Ele almeja. Para que nós possamos ter uma vida com o Senhor. Porque a nossa caminhada nessa terra, ela não foi, não é e nunca será fácil. Jesus nos disse isso. Nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos de ter essa união, nós precisamos de ajudar a uns aos outros, a nos levar até o Senhor, para que o Senhor ache essa brecha, para que o Senhor ache esse coração. Ser cristão é permitir que sejamos transformados totalmente. Uma vida com Jesus nos exige muito. Uma vida com o Senhor nos exige muito, muito. Jesus, Ele foi justificado tomando forma de servo e semelhança de um ser humano. Nós, para sermos justificados, nós precisamos ser imagem e semelhança de Cristo. Ele foi justificado tomando a nossa forma. Forma de homem, forma de um ser humano. Agora nós, para sermos justificados pelo nosso Deus, nós precisamos de tomar a forma dEle. Ele nos diz isso na sua palavra. Então Ele nos diz que nós precisamos de ter, precisamos ser imagem e semelhança de Cristo.
ter o mesmo caráter, os mesmos pensamentos, a mesma obediência, ser humilde de alma e espírito. Precisamos confessar: Jesus é Senhor e Salvador das nossas almas. Aqui, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento. Ele nos ensina exatamente aquilo que nós temos que fazer. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual foi o sentimento que teve nele? De dor. Será que ele não imaginava que nós íamos passar por isso? Será que se ele não se entregasse naquela cruz por nós, hoje nós não estaríamos aqui? Não, nós seríamos consumidos. Nós seríamos consumidos. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. O que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de usurpar daquilo que nós pensamos que somos. Nós precisamos tirar de nós coisas que esse mundo tem nos colocado. Talvez tenha muitos jovens aqui, talvez tenha pessoas mais velhas, né? Eu, por exemplo, eu já vivi algum tempo da minha vida, alguns anos, umas 5 décadas, pelo menos, e eu tenho vivido muito isso. Eu sei muito bem o que o mundo nos oferece. E muitas vezes é uma bandeja tão farta que os nossos olhos se enganam. Mas ele está nos dizendo que nós precisamos de usurpar dessas coisas. Nós precisamos de renunciar às coisas desse mundo, para que ele venha fazer em nós. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então ele está dizendo aqui para nós que também nós precisamos de nos humilhar. E ser obediente, se for preciso, até a morte. Porque nós tivemos aí essa semana, né, nós tivemos no final de semana passado, né, um congresso que nos mostrou muito isso, sobre aquelas pessoas que estão sendo perseguidas pelo Senhor e sendo perseguidas até a morte. E muitos não negam o Senhor por causa disso. Talvez nós negaríamos. Talvez nós não teríamos a coragem de fazer o que muitos deles estão fazendo. Indo até as últimas consequências por causa de Cristo. Como Cristo fez por nós? Ele foi até as últimas consequências. Ele foi até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. A Bíblia diz que os humilhados será exaltado. Se nós cremos que nós podemos ser exaltados por Deus, nós precisamos de nos humilhar diante dEle. Não é ser humilhado por ninguém, mas é nós mesmos nos humilhar diante de Cristo, diante de Deus. Assim como Jesus fez. Amém? Aqui do versículo 12 até o 18, Paulo nos mostra que devemos ser luz nesse mundo. Tem alguém que quer ser luz aqui nesse mundo? Aleluia! E como nós devemos fazer isso? Demonstrando uma vida reta, né? Demonstrando uma vida que aos olhos de Deus seja irrepreensível. Uma vida que nos leva a caminhar na direção do Espírito Santo. Muitas vezes nós como homens, nós somos muito duros, né? Até mesmo com nós. O nosso coração é assim. Nós precisamos de quebrar isso na nossa vida. Nós precisamos de tirar isso da nossa vida. Porque se nós não formos irrepreensível e reto aos olhos de Deus, com certeza
né, nós vamos continuar com os nossos corações duros e caminhando de uma forma que, empurrando a vida, sofrendo todo o tempo. E Ele nos chama exatamente para que nós entregamos essa vida de dureza, esse coração de pedra, para que Ele possa vir sobre nós, para que Ele possa esmirrar essas pedras, né, destruir isso, quebrar o nosso coração e colocar dele em nós. Obedecer e sermos contínuos na obediência, desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor. Não com medo, assim como estava acontecendo comigo. Ele nos chama para a gente avançar, para a gente não ter medo. Precisamos nos esforçar para viver uma vida responsável, irrepreensível, sem murmuração e discussão, para que no dia de Cristo também possamos nos alegrar com Ele. Amém? Então Ele está nos dizendo exatamente isso, nos ensinando isso, sermos obedientes. Ele diz agora, para que nós andemos, né, desenvolvemos a nossa salvação, nós precisamos de olhar para o Senhor, nos entregar a Ele, né, com temor e tremor, porque Ele precisa que nós nos colocamos dessa forma, para que Ele possa derramar na nossa vida, para que nós possamos andar segundo a Tua boa e perfeita vontade nessa terra. E isso é o que Deus, né, traz para nós nessa noite, né, que é a palavra, para que nós possamos ter uma vida com Ele, uma vida irrepreensível, para que nós possamos caminhar com Ele todos os dias. Que essa palavra possa permanecer em nós. Que essa palavra, ela possa entranhar em nós, que ela possa nos transformar a todo momento. Porque nós precisamos de ser esse homem que tem um caráter de Cristo. Nós precisamos de quebrantar os nossos corações e entregar para o Senhor aquilo que é dele, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, porque é o Senhor que está fazendo em nós. E Ele é que vai fazer através das nossas vidas. Amém? Ok, fiquem de pé, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Foi o Senhor que nos trouxe para receber essa palavra que venha nos transformar, essa palavra que venha nos edificar, essa palavra que venha nos engrandecer, venha fazer com que a nossa fé, ela seja aumentada, crescida todo o tempo. Ah, Senhor, seja com cada homem nesse momento aqui, Pai. Em nome de Jesus. Ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
sem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, você que quer viver uma vida com o Senhor e ainda não teve a oportunidade de fazer, este é um momento só seu com o Senhor. Este é um momento no qual Deus quer falar somente contigo. E se você deseja, né, entregar a sua vida para o Senhor, para ter essa vida com Ele, para viver essa vida para Ele, para sentir a presença dEle, para que Ele possa te transformar, para que Ele possa te encher, levanta sua mão direita, que nós queremos orar por você. Você que ainda não entregou sua vida para o Senhor, você que não teve a oportunidade, essa é uma oportunidade para você entregar a sua vida para o Senhor. Essa é uma oportunidade para que você venha ter com o Senhor um momento só seu. Se você deseja fazer, levanta sua mão, meu irmão, que nós queremos orar para você. E você também que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você quer reconciliar com Ele, levanta sua mão, porque esse é um momento, essa é uma oportunidade que você tem para fazer isso, sem vergonha, sem constrangimento. Se você levantou sua mão, se você deseja reconciliar com o Senhor, se você deseja entregar a sua vida para o Senhor, vem aqui à frente que nós vamos orar com você. Amém? Pra mim, traz luz para as sombras, escala as montanhas. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Louvado é o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que todos aqui já entregaram a sua vida para o Senhor. E nós não temos aqui ninguém que precisa reconciliar com o Senhor. Mas você que está em casa, né, se você sentiu isso no seu coração, de entregar a sua vida para Deus, de reconciliar com o Senhor, ligue para o nosso telefone da paz, 91-600-8010, e alguém vai atender você e vai direcionar você para um dos pastores dessa igreja, para que possa caminhar com você, para que possa estar com você, para que você possa receber de Deus a graça e o favor dele, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, nessa noite nós te damos graças, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, que nos conduziu até aqui, nos conduza de volta, seja conosco, para que nós, ó Deus, possamos estar todo o tempo na Tua presença, para que nós possamos caminhar, ó Pai, nessa terra, Pai, como sabemos, ó Deus, que aqui não é o nosso lugar, que nós não viveremos aqui para sempre, mas que o Senhor venha nos exortar, Pai, para que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que a nossa fé seja genuína, que nós não tenhamos vergonha do Teu santo nome, Pai, que nós, ó Pai, não negamos o Senhor, meu Deus, e possamos, ó Deus, levar o Teu Evangelho, que possamos, ó Deus, levar a Tua palavra, da Tua graça e do Teu favor a cada um daqueles que se chegaram até nós. Seja com cada um, Pai, conduza cada um até a sua própria casa, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, proteja-os, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor. Você de casa também, obrigado por você estar aí. Tenho certeza que da próxima vez, você não teve a oportunidade de estar aqui hoje, mas da próxima vez Deus vai te conduzir até aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos lembrar que amanhã nós temos culto, né? E por que nós estamos aqui hoje?
Isso não isenta de estarmos aqui amanhã, amém? Que todos sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus.